Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sofia. Pessoal, entra muita gente ou entra pouca gente para mim poder me orientar aqui quando começar a aula? Vamos lá, então. O pessoal que vai entrando e na medida que for entrando vai acompanhando, porque o tempo é limitado, né? A gente não pode perder muito tempo. Eu queria começar falando o seguinte. Bom dia para quem chegou depois. Alguma dúvida em relação às atividades que eu postei, que eu deixei para vocês resolverem? Vocês querem trocar ideia em relação a alguma questão específica? Alguém tem alguma dúvida? Interajam comigo aí, por favor. Vocês estão me ouvindo, galera? Oi. O que é sorridente ambulante? Sabe o que você quer? Pessoal, alguém me diga, por favor, se vocês estão me ouvindo perfeitamente. Vai, então vai ficar na canal. Vai quebra naquele quarto. Ele vai ter um despedir na rua. Ele vai aqui, ele vai ali. O despedir? Eduardo, desliga o microfone, por favor, tá dando ruído, tá? Valeu, obrigado. Galerinha, eu vou partilhar uma tela com vocês e a gente vai seguir na exposição, então. Qualquer dúvida no meio do caminho aí, me parem, por favor, e perguntem, ok? Só não deixa passar coisa batida aí em relação à dúvida, porque não pode ter dúvida. A gente começou a falar sobre isso e eu queria retomar com vocês a partir daqui, que é o NAFTA, que é um dos blocos econômicos que foram passados para vocês em videoaulas. A intenção das aulas até o dia 15, mais ou menos, é fazer revisão do que já foi dito mesmo, tá? NAFTA é um bloco econômico que envolve os 3 países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Esse bloco foi criado em 1992, o início dele, de fato, foi em 94. O acordo sempre precede o início, porque os países precisam se organizarem para que eles possam começar a praticar a integração de fato. E a integração, no caso NAFTA, é importantíssima. Vocês têm que entender que a integração lá é só zona de livre comércio. Ou seja, essa integração ela prevê a livre circulação de mercadorias e só. Não existe livre circulação de pessoas, por exemplo. Capitais tem porque nem precisa ter bloco econômico para ter livre circulação de dinheiro, né? Mas, enfim, essa aqui prevê que os produtos circulem entre os países como se não houvessem fronteiras entre eles. Tá? As tarifas alfandegárias, a princípio, elas são reduzidas com o propósito final de serem todas eliminadas de fato, para que não haja cobrança de tarifa entre um país e outro aí nesse processo. O NAFTA, ele é um bloco que possui 2 países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, e o México, que no caso aqui é um país subdesenvolvido ou emergente, como queiram. Nesse sentido, eu coloquei aqui para vocês algumas comparações associadas a alguns índices, que é a população, PIB, PIB per capita e analfabetismo, além da expectativa de vida. E na comparação fica claro o seguinte, quando a gente pensa em população, os Estados Unidos têm uma população muito maior do que o resto. A população do Canadá é muito pequenininha. Nesse sentido, você vai entender que população significa tanto mercado consumidor quanto mão de obra disponível. Tá certo? E aí, galera, ó, o México tem 124, Estados Unidos 326, mas eu imagino que muitos aqui são mexicanos, né? Talvez o México teria uma população muito maior
se houvesse um controle dessa imigração aqui na fronteira Estados Unidos e México. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido no país ao longo do ano, no Canadá é de 1,76 trilhões, no México 2,45. A economia mexicana é mais forte que a canadense. Só que o dos Estados Unidos é de quase 20 trilhões. Ou seja, os Estados Unidos massacram as economias do NAFTA se houver uma concorrência muito intensa entre eles. O que acontece quando se abrem as fronteiras para livre circulação de produtos. PIB per capita, que dá uma perspectiva da renda média da população, no Canadá 48 mil, nos Estados Unidos 59, no México 19. Então a gente percebe que o México fica bem abaixo do Canadá e dos Estados Unidos no que refere à renda. Analfabetismo também no México bate em 14%. Estados Unidos e Canadá praticamente não existem, 1% apenas. Aí ficou desalinhado aqui, mas eu quis dizer o seguinte, a expectativa de vida do Canadá é de 81, dos Estados Unidos é de 80, do México 76, ou seja, nesse aspecto aqui o Canadá tem uma condição melhor que dos Estados Unidos. Esse NAFTA, galera, ele vai gerar algumas dúvidas, sobretudo em relação à situação do México. Por quê? Porque é o país mais pobre, o país mais problemático, o menos desenvolvido. E nesse sentido, eu quero dizer para vocês o seguinte, a situação no México, ela basicamente foi de melhoria na economia e de manutenção e às vezes até para algumas regiões, sobretudo no sul do país, piora para a questão social. O México obteve elevado crescimento econômico, sobretudo devido à instalação das chamadas maquiladoras, que são empresas montadoras que saem de países estrangeiros, a princípio dos Estados Unidos, hoje vem de todo lugar do mundo. Mas, enfim, se estabelecem no México por dois motivos. Primeiro, porque o governo lá facilita a vida de quem está por lá, isentando de impostos, e a mão de obra lá é barata. Segundo, o fato de que, produzindo no México, atravessando a fronteira na direção dos Estados Unidos, o produto vai sem tarifa, já que é uma zona de livre comércio. Isso estimula muito a propagação de indústrias maquiladoras no México. Lembra que maquiladora é montadora, tá? E aí, nesse sentido, gera-se muito emprego por lá. O problema é que isso é concentrado no norte do país, o sul fica afastado disso, e os salários pagos são salários muito baixos, porque existe a exploração dessa mão de obra barata, o que faz com que não exista grandes ganhos do ponto de vista econômico e social principalmente, né, socioeconômico, para o povo mexicano. Aumento da dependência econômica mexicana em relação aos Estados Unidos e Canadá, já que entre eles não existe tarifa, o comércio preferencialmente fica entre eles. Desigualdades sociais continuam existindo, e o México, galera, continua sendo rota de imigrantes e de drogas para os Estados Unidos, inclusive rota de imigrantes mexicanos mesmo. A gente sabe que da América Central partem muitas pessoas na direção dos Estados Unidos e tem que cruzar o México, né? Mas o mexicano continua indo para os Estados Unidos. Sobre NAFTA, alguma dúvida? Então eu pergunto para vocês, galera, qual que é a integração presente no NAFTA? Zona de livre comércio. Show! Isso é o que é importante, ok? A integração de cada um dos blocos. E você tem que lembrar que zona de livre comércio é a integração que prevê a redução até a eliminação total das tarifas alfandegárias entre os membros. Isto posto, vamos ao Mercosul. Pessoal, significado de Mercosul: Mercado Comum do Sul. MER de mercado, Código Comum, Sul de Sul. O Mercosul, então, é um mercado comum, certo? Errado. O Mercosul não é um mercado comum. Essa aqui é uma das pegadinhas que existem e muita gente cai em vestibular por causa disso. Se o nome é Mercosul, é lógico, é mercado comum. Não, não é. O Mercosul é uma proposta de, num futuro bem distante, talvez, quem sabe, se der certo, virar um mercado comum. A gente está longe disso. A União Europeia é o único mercado comum que existe. Vamos lembrar, a União Europeia começou na década de 50.
foi aprofundando a integração, foi se moldando para chegar no que é hoje. O Mercosul fica na década de 90, 40 anos mais tarde. E no nosso caso aqui, vai demorar demais para ter livre circulação de pessoas, porque o mercado comum ele prevê isso, livre circulação de tudo, inclusive de pessoas. Certo? Existe livre circulação de pessoas dentro do Mercosul? Não. Você vai falar assim, mas professor, com a identidade você vai. Vai mesmo, galera. Agora, sem identidade você não vai. Essa é a questão. Sem identidade você passa de São Paulo para Goiás? Passa. Eu passei de Portugal para a Espanha sem nem ver a fronteira. Ninguém me parou, me perguntou nada. A gente foi para a Argentina numa excursão, teve um tonto lá que foi sem documento, ele ficou, ele não passou. Então, assim, se um médico no Paraguai ou na Argentina se formar por lá e vir atuar no Brasil, ele não pode. Ele tem que passar pelo Revalida aqui, enfim, ele não pode simplesmente chegar aqui e trabalhar por aqui. Então, não existe essa livre circulação muito própria da lógica do mercado comum. O que existe no Mercosul é o seguinte, tem zona de livre comércio e tem união aduaneira, mas tudo muito mais ou menos, tá? Tudo em fase de implantação ainda, porque não se consolidou. Quando é que o Mercosul foi criado? Em 91, no Tratado de Assunção. Os integrantes, a princípio, eram Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Thiago, pergunta? Não. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 94, eles combinaram no Brasil, em Ouro Preto, no Tratado de Ouro Preto, a consolidação de uma união aduaneira. Vocês já viram no NAFTA que zona de livre comércio é livre circulação de mercadorias sem imposto, certo? A união aduaneira é quando os países combinam a cobrança de uma tarifa externa comum para produto que vem de fora, a TEC. Na nossa primeira videoaula, na nossa primeira aula ao vivo, eu falei dessas coisas para vocês, e tem videoaulas também, mas a gente recapitula. No caso da união aduaneira, além de praticar a zona de livre comércio, os países membros combinam entre si que vão cobrar uma tarifa padrão para produtos que vêm de fora. Agora, aí vem o detalhe, galera. E eu gosto de quê? É do detalhe. Olha só, os membros efetivos fundadores do Mercosul praticam zona de livre comércio e união aduaneira, na medida que se pratica isso por aqui. Só que os associados, você vai começar a perceber associado aqui a partir de 96, ó, Chile 96, Bolívia 97, Peru 2003, Colômbia e Equador 2004, esses associados não são obrigados a praticar a união aduaneira. Eles praticam só zona de livre comércio. Tá? Vale a ressalva de que existe uma lista de exceções que protege alguns produtos, como o leite e o vinho no Brasil, como os produtos da linha branca na Argentina, enfim, isso para dizer que tanto a união aduaneira quanto a zona de livre comércio no Mercosul não é para 100% dos produtos. Show? Galera, responda aí quem souber. Qual é a capital da Argentina? Valendo 500 mil pontos na média. Não? Buenos Aires. E do Paraguai? Lembra da musiquinha? Fui num bar em Assunção, capital do Paraguai. Paraguai é Assunção. Uruguai. Ô, Eduardo. Ponto para o Eduardo. E do Uruguai, galera? Bom, Uruguai é Montevidéu. Pegando os próximos que entraram, o Chile 96, capital do Chile. É o nome de um santo. Santiago. São Tiago, Santiago em espanhol. Bolívia, La Paz. Peru, Lima. Colômbia, Bogotá. Equador, Quito. Essas capitais desses países são os grandes representantes do ponto de vista diplomático e, basicamente, quando tem o revezamento de sede do Mercosul, porque reveza a sede, na medida em que os anos vão avançando.
Em 2006, houve uma ampliação do bloco. E aí, nesse caso, a Venezuela conseguiu a adesão. Mas para a Venezuela participar de fato, a Venezuela tinha que passar pelo crivo dos congressos nacionais do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E tem que ser 100%. Pessoal, informação importante para vocês. Tudo que envolver alteração no Mercosul ou para algum membro do Mercosul tem que ser 100% aprovado por seus parlamentos. Isso é uma vantagem e é uma desvantagem. Por exemplo, a vantagem é ninguém impor a sua vontade. Fica uma coisa democrática, tem que ser 100%. Democrática é meio unânime, né? Não é maioria. Mas, enfim, a desvantagem é o fato, por exemplo, de que se o Brasil quiser se associar à União Europeia, o Brasil especificamente, os outros parlamentos têm que aprovar isso. Então, o Brasil é meio amarrado no Mercosul por conta desses tipos de acordos. A Bolívia solicitou adesão também em 2006, não aderiu ainda. Agora, para a Venezuela entrar, como eu disse, tinha que ter parlamento brasileiro, argentino, Paraguai e Uruguai aprovando. Do Brasil aprovou. Da Argentina aprovou. Do Uruguai aprovou. Do Paraguai não. E como era interesse dos governos brasileiro e argentino que a Venezuela entrasse, o Paraguai passou a ser um entrave, passou a ser um problema. O que aconteceu então? Aí vem uma reviravolta. No ano de 2012, rolou uma grande crise internacional e o Brasil e a Argentina resolveram então abrir mão de alguns produtos em relação à zona de livre comércio. Aí rolou alguns bloqueios. Esse ano foi meio estranho, por quê? Porque lá no Paraguai rolou um golpe contra o então presidente Fernando Lugo. Fernando Lugo, pessoal, ele era aliado, ideologicamente falando, do Lula aqui no Brasil, do Morales na Bolívia, do Hugo Chávez na Venezuela, da Michelle Bachelet no Chile. Existia um alinhamento sul-americano, uma onda de governos de esquerda. Só que no Paraguai, o parlamento deu um golpe no Fernando Lugo, tirou ele do poder. E aí lá foi golpe mesmo, tá? Aqui no Brasil, há quem discuta se a Dilma levou golpe ou não, se o Collor levou golpe ou não, porque esses presidentes, por mais que eles tenham tido uma situação em que eles foram impeachmentados pelo Congresso, eles tiveram direito de defesa e tal. No Paraguai, o tempo da defesa do Fernando Lugo foi de 48 horas. Não deu nem para o cara montar a defesa dele, nem para entender do que ele era acusado. Diante dessa situação, o que acontece? O resto do Mercosul suspendeu o Paraguai. Está lá o Paraguai de castigo. Ó. O Paraguai suspenso, ele sai do processo e tinha agora 100%, o Brasil, Argentina e Uruguai, de aprovação para a Venezuela entrar. Aí a Venezuela entrou. Aí vem o detalhe, e eu gosto, é do detalhe. Para o Paraguai voltar, a Venezuela tinha que aprovar. O parlamento venezuelano tinha que aprovar. Aí foi o Paraguai que ficou na mão da Venezuela. Mas deu tudo certo, voltou. 2013 teve eleição lá e o Paraguai, então, sai da suspensão. Tá certo? 2016, a Venezuela foi suspensa porque não cumpriu protocolos em relação à União Aduaneira, à redução de tarifas alfandegárias e tarifa externa comum. E aí aquela coisa toda, né, cara? 2016 o governo aqui já não era mais do Lula, já era do Temer. E o Temer, um governo mais alinhado com a direita, começou a quebrar esse vínculo muito próximo, que chegava a ser até meio promíscuo com a Venezuela. E aí a Venezuela foi suspensa, ela continua suspensa até hoje. Dificilmente volta, viu? Enquanto o Bolsonaro, por exemplo, estiver no poder, a Venezuela não volta de jeito nenhum. E o Brasil é o grande expoente do Mercosul. Show! Turma, Mercosul, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá muito bacana a forma que vocês estão interagindo. Tá legal. Ó, se não falam nada, eu vou entender que vocês entenderam, beleza? Valeu, Gabriane, obrigado. Valeu, Eduardo. Rafa. Vamos lá, então. Seguindo, a PEC. Pessoal, a PEC é a Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, Asian Pacific Economic Cooperation, alguma coisa nesse sentido aí, o termo está em português.
A criação da APEC foi em 1989, na Conferência de Seattle. Seattle é uma cidade dos Estados Unidos. Se atentem para os membros da APEC. Aí eu ponho numa prova assim, ó. Indique os membros da APEC em ordem alfabética. Estados Unidos, Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Esses são os países membros da APEC. E aí a gente vai e pensa assim, é um bloco que tem Estados Unidos, Japão, China, Rússia, que são países notadamente poderosos, Coreia do Sul, ou economicamente ou geopoliticamente, mas também tem Papua Nova Guiné, Vietnã, Chile, que são países irrisórios do ponto de vista econômico ou geopolítico. É um bloco muito, mas muito heterogêneo. Nesse sentido, o único pré-requisito para participar da APEC é pertencer à Bacia do Pacífico. Então, o Brasil não vai participar da APEC. O Brasil está na Bacia do Atlântico, né? Qual é a integração da APEC? Zona de livre comércio. Só zona de livre comércio, livre circulação de mercadorias. Até 2010, o acordo previa que os países desenvolvidos implementassem 100% de zona de livre comércio entre eles. Não aconteceu. Tem sim, mas tem parcialmente. Até esse ano, 2020, o acordo previa que os países subdesenvolvidos praticassem zona de livre comércio. Até agora também não aconteceu. Eu vejo muita dificuldade, pessoal, de ter zona de livre comércio entre países tipo Estados Unidos e Rússia. China e qualquer um deles, uma vez que a China tem uma mão de obra muito barata e os produtos lá são muito baratos. Imagina se tem uma zona de livre comércio Estados Unidos e China. Os americanos vão ser bombardeados ainda mais com produtos chineses e o produto dos Estados Unidos não vai chegar na China, porque, enfim, vai ser muito mais caro. Nenhum dos grupos completou totalmente a integração. Aqui o símbolo da APEC, a Bacia do Pacífico em evidência, né? O objetivo: promover o crescimento econômico, a integração comercial, os negócios e os investimentos na região. A produção industrial desses países somadas equivale à metade de toda a população mundial. É muito país importante junto, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a China é a segunda maior, o Japão é a terceira, tudo num bloco só, fora os outros. Certo? Sobre a PEC, turma, alguma dúvida? Eu estou trocando de arquivo aqui. De boa, então? Então vamos lá, deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Vou falar da ALBA e da ALCA. Isso aqui também estava no capítulo final do livro anterior, da apostila anterior. A gente já está nas videoaulas na apostila nova. Quem viu aí, viu a gente falar de transportes, né? Transporte é a apostila 2. Mas como a orientação aqui para a gente revisar, vamos revisar a apostila 1 ainda. Galera, ALCA, Acordo de Livre Comércio das Américas, era para ser um grande bloco que envolvesse todas as Américas numa grande zona de livre comércio. Era. Por quê? Porque não aconteceu. Vamos entender a proposta. A proposta era de que, a partir de 94, os países das Américas, exceto Cuba, Cuba não ia poder participar, começassem a preparar as suas economias para uma integração que envolvesse toda a América do Norte, toda a América do Sul e toda a América Central, com exceção de Cuba e da Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é território francês. Cuba, por ser um país antidemocrático, blá, 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 blá. A integração seria, então, zona de livre comércio, livre circulação de mercadoria para 34 países do continente. Quando? Isso aí deveria ser colocado em prática em 2005,
basicamente 11 anos depois, para que os países, sobretudo os mais pobres, né, tivessem a possibilidade, então, de se organizarem nesse sentido. Aqui é o mapa do que seria a ALCA, sem a Cuba e sem a Guiana Francesa, certo? Só que rolou um detalhe, e eu gosto do detalhe. O detalhe é que, em 2005, os países da América do Sul basicamente eram países de esquerda, anti-imperialistas, com governos de esquerda, né? E os Estados Unidos não conseguiram consolidar-se geopoliticamente por aqui. O grande objetivo da ALCA era enfraquecer o Mercosul e fortalecer a posição norte-americana nesse lugar, uma vez que o Brasil começava a ganhar espaço geopolítico. Acreditava-se que, em pleno funcionamento, a ALCA seria um dos maiores blocos do mundo. E aí, por quê? Porque já tinha o NAFTA lá no norte, já tinha o Mercosul aqui no sul, tinha blocos como o MCCA e CARICOM na América Central, então seria uma fusão de tudo isso. Pacto Andino, por aqui também na América do Sul. Em funcionamento, na época, esses são dados da época, eu tirei do livro, tá? A ALCA teria 12 trilhões em PIB, para a época era muita coisa, muito mais que a União Europeia, e 850 milhões de habitantes. Seria, de fato, um bloco muito poderoso. Só que aí nós temos um problema sério nas Américas, que é justamente a questão da desigualdade entre os países, no que se refere a desenvolvimento. E isso foi um dos grandes entraves. Na medida em que a gente tem a América rica e tem a América pobre. E basicamente a relação é essa: a América pobre fornece mão de obra barata, eventualmente mercado consumidor, e a América rica consome essa nossa mão de obra barata ou então exporta para a gente produtos com valor agregado. Nesse continente nós temos Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxônica, certo? Que são superpotências econômicas, industriais, tecnológicas. Do lado de cada mundo, nós temos países cujas economias ainda são baseadas no setor primário, na agricultura, na pecuária, na extração mineral. Aí você vai falar assim, professor, mas o Brasil já rompeu com essa dependência agropecuária, certo? Certo, o Brasil. Se eu pensar em América Latina, talvez a Argentina e o México. O resto, galera, tudo depende de exportação de commodities e de produtos primários. E aí aquela coisa, né? Produto primário não tem valor agregado, é muito mais barato. Produto industrializado é muito mais caro. Então, na medida que se vende produto mais barato e compra esse produto mais caro, a concentração de renda fica maior com ele sempre. As contestações centraram-se no passado, centram-se até hoje, porque cada chama da ALCA que é acesa, o nego vai lá e apaga, dizendo o seguinte: as economias latino-americanas vão se tornar mais subordinadas e dependentes dos interesses dos Estados Unidos. Depois do Canadá, mas dos Estados Unidos em especial. Isso por quê? Porque na medida em que os Estados Unidos consolidam sua economia aqui, não a partir de lá chegando aqui, mas aqui propriamente dito, eles vão acabar influenciando também do ponto de vista político, também do ponto de vista geopolítico, como tem acontecido agora, nesses últimos meses no Brasil. O interesse norte-americano aqui virou lei, virou regra, certo? O que se tentou evitar durante muito tempo. O fato é que, para implementar essa ALCA, existem algumas dificuldades muito sérias. Diferenças nas estruturas sociais, políticas e econômicas. E aí essa abertura traria resultados e consequências que alguns não dá para prever, dada a magnitude que eles podem alcançar, que elas podem alcançar, e outros dá facilmente para prever. Olha só. O PIB, em 2017, dos Estados Unidos, já atingia 19,9 trilhões. Seria o PIB da ALCA lá no começo, se ela fosse consolidada. Segundo o PIB mais grandioso das Américas é do Canadá. 1 trilhão e 650 bilhões de dólares. O terceiro é o México. O quarto é o Brasil. Bom, na verdade o Brasil é o segundo, né? Aqui não está em ordem, não. 2,05. Isso em 2017. Imagina que o nosso PIB deu uma caída de lá para cá. O que eu estou querendo dizer, galera, é que se somar isso aqui tudo, não dá a metade do PIB dos Estados Unidos. E aí não é isso aqui não. Se somar o resto tudo da América Latina.
A economia deles é muito mais forte. Aí você pensa em países como Dominica, PIB dos caras, 562 milhões de dólares. Vou fazer uma pesquisinha aqui para vocês só para comparar. PIB de Goiás, para ver como é em relação ao PIB de Dominica. PIB Goiás, 2019. Pessoal, o nosso PIB aqui é de 197,9 bilhões. Dominica é de menos de 1 bilhão, 562 milhões. Então, assim, são países irrisórios, economias irrisórias que nunca vão conseguir competir com países mais poderosos. E nesse contexto, Dominica equivale para o Brasil, que o Brasil equivale para os Estados Unidos. Certo? Quem é que impôs resistência? Vamos lá. No início da década de 2000, os governos de esquerda avançaram sobre a América Latina com uma postura anti-imperialista estadunidense. E aí eles eram contrários a um livre comércio com o Canadá e Estados Unidos. Aqui eu tenho uma imagem que ela ilustra muito o que foi o fim da ideia da ALCA lá naquela época. Eu tenho aqui o Maradona, o Hugo Chávez, ambos organizaram uma espécie de carreata na Argentina para evitar, em 2005, a consolidação do Mercosul. Galera, lotou. Estou falando assim de 50 mil pessoas na frente lá do palácio onde eles estavam para dizer não à ALCA. Líderes como Lula no Brasil, Maduro na Venezuela, na realidade, na Venezuela, na época, era o Hugo Chávez ainda, tá? Hoje o Maduro, né? A Cristina Kirchner na Argentina impuseram resistência e não aceitaram a criação da ALCA nos moldes que os Estados Unidos queriam. E aí pensa, cara, se o filé da América Latina, que é Brasil, Argentina e México, ficassem de fora, os Estados Unidos não tinha sentido. Então eles pararam de falar nisso, simplesmente pararam de falar. Mas a ideia da ALCA continua acesa e em algum momento eles vão sugerir isso de novo. Aqui no Brasil, o governo ficou um governo alinhado com os Estados Unidos, talvez fosse a hora. O que os americanos não esperavam é que na Argentina ganhasse um cara de esquerda. E o cara lá é contra a lógica da ALCA. Então, vejo dificuldade nisso por enquanto. Certo? Vantagens na consolidação da ALCA. Um grande mercado atrai os investidores estrangeiros. Investimento estrangeiro atrai geração de emprego. E aí melhora-se a renda. E isso são os argumentos dos que defendem. Uma maior concorrência, supostamente, seria mais justa. Se você tiver a opção de comprar um produto no mercado, que é feito no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, enfim, o mesmo produto, você vai escolher o mais barato ou o de melhor qualidade. Então, isso melhoraria para o consumidor, por exemplo. Uma capacidade de negociação muito mais forte no plano internacional. Os países da ALCA, se fossem negociar qualquer coisa lá fora em conjunto, em tese teria muito mais poder de negociação, certo? A redução das tarifas de importação de várias mercadorias baratearia os produtos nas prateleiras, o que faria com que o consumidor final saísse contemplado, privilegiado. É um argumento. Redução das tarifas de importação de várias mercadorias. Os consumidores podem se beneficiar dos produtos mais baratos que entram no país. Instrumento de garantia ao acesso futuro no mercado mundial. E ficar fora do bloco seria ficar fora das relações econômicas e isolado do ponto de vista das Américas. E esses eram os argumentos favoráveis à consolidação da ALCA. Agora, dá para contestar isso, galera. Pensa só. Realmente, com a livre circulação de mercadorias, as mercadorias ficariam mais baratas nas prateleiras. Mas pensa, se o produto externo melhor que o nosso entrar aqui com um preço mais baixo do que o nosso, ninguém vai querer comprar o nosso. A gente vai querer comprar só o de fora. Só que quem gera emprego aqui são os nossos empresários. Esse que paga imposto aqui, esse que gera renda aqui. Diante de uma concorrência desse nível, os nossos empresários iam quebrar. E aí ia gerar desemprego.
E o cara ia ver a Coca-Cola no mercado por 1,50, mas não ia ter dinheiro para comprar, porque não ia ter emprego. Esse é um argumento contrário. Então, os argumentos estão colocados aí. Tá? Para encerrar, vou falar da ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas. Eu sei que nós só temos 5 minutos. Se tiver alguma pergunta, deem o grito aí, por favor. A ALBA teria esses países aqui, teria como liderança a Venezuela. E aí é o seguinte, a criação da ALBA foi em 2009, de fato, porque em 2004 foi a proposta, com o objetivo de integrar diversos países da América Latina e do Caribe com base na ideologia do Simão Bolívar. Bolivarianismo é uma coisa lá da Venezuela e eu pesquisei um pouquinho sobre o Bolívar para vocês. Simão José Antônio de la Santíssima Trindade Bolívar e Palácios Ponte Andrade e Blanco, era o nome do cara. Ele era um militar que nasceu na Venezuela, na região da Gran Colômbia. Esse cara é um dos libertadores da América, que é homenageado aí na Copa Libertadores da América, junto com o argentino José Martí. E aí, essa lógica de ajuda mútua entre os povos latino-americanos, enfim, é que permeava a lógica da criação da ALBA. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Dominica, Equador, São Vicente e Granadinas, Antigua e Barbuda. A Venezuela queria se colocar como liderança regional na América do Sul por consolidação da ALBA. Pessoal, parem de brincar na tela aí, rapá. Coraçãozinho é para você também, viu? Prozinha. E aí, essa ALBA previa uma espécie de, como que eu vou dizer, colaboração mútua do ponto de vista tecnológico, cultural, da educação. Não era para ser só um bloco econômico. E o instrumento de chantagem que a Venezuela poderia usar contra esses países e a favor de si era o chamado Petrocaribe, que era uma espécie de unidade monetária que poderia comprar petróleo mais barato na Venezuela. Então, tipo assim, ó, quem quiser participar vai ter acesso ao meu petróleo mais barato. Quem quer? Aí os países pobres, próximos, todos se colocaram à disposição. Não, eu quero participar, vamos participar. Pode ver que não tem nenhum país assim consistente, de grande relevância ou importância, envolvido na lógica da ALBA. Petrocaribe é uma aliança em matéria petroleira entre alguns países do Caribe com o governo bolivariano da Venezuela. O objetivo, esse ato está sobrando aqui, uma aliança para que os países caribenhos comprem petróleo venezuelano em condições de pagamento preferencial. Resumindo, a ALCA se apresentou como uma proposta dos Estados Unidos para unificar as Américas dentro de uma zona de livre comércio, ou seja, com a livre circulação de mercadoria, mas não de pessoas, com a conotação de unificação econômica. A ALCA era uma proposta econômica. A ALBA se consolidou como uma proposta venezuelana para unificar os povos americanos em torno de uma fraternidade baseada na colaboração entre os membros. A ALBA era uma crítica à ALCA que priorizava a questão econômica. E essa discussão, galera, entre a economia e o bem-estar social está em voga agora, né? Por conta do coronavírus, o que é mais importante? Priorizar a economia ou priorizar as vidas, priorizar a sociedade? É uma questão que sempre vai ser muito polêmica, certo? Turma, sobre ALCA e ALBA, há alguma dúvida? Não, 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 não. Tudo muito tranquilo? Então tá bom. Eu mandei uma videoaula para vocês nessa semana falando sobre o transporte rodoviário. Nosso tema agora é transportes, né? E aí olhem com atenção, tá? Eu quero fazer assim sempre uma explanação muito ampla sobre as perspectivas dos modais de transporte. Se apeguem nessa aula agora, porque o rodoviarismo é o mais importante do Brasil e eu fui muito abrangente. A gente deve estar falando ao vivo sobre essa temática também daqui uma ou duas aulas, tá ok? Nosso tempo aqui vai expirar. Quero agradecer a atenção de vocês, deixar um grande abraço aí, que Deus abençoe a vida de cada um. Bom resto de dia, tá? Tudo de bom e até mais. Que fofo. Tchau.